Bom, falando sobre o auxílio emergencial, que o governo vai liberar agora mais 3 parcelas de 500, 400 e 300 reais, 3 pontos são importantes a destacar. Primeiro é relativo a que esses valores são insuficientes para o sustento familiar, para manter uma certa condição de vida, de subsistência das famílias. O segundo ponto é com relação à questão da falta de recursos que o governo, o propalar da falta de recursos do governo. Um terceiro ponto é com relação à questão da retomada da economia. Então, falando sobre a questão da insuficiência de recursos, está mais do que mostrado a precariedade do povo brasileiro, a situação em que esse momento de excepcionalidade tem trazido para as famílias. Ao se considerar que o tamanho da família no Brasil, principalmente a família mais necessitada, são de 5 pessoas, geralmente existe 1 ou 2 crianças e idosos nessas famílias, sem falar nos grandes agregados familiares, em que você tem ali filhos casados, outras pessoas que chegam para o sustento familiar, onde o idoso, geralmente, como a gente viu, os empréstimos consignados, etc., sustentam grande parte da família, endividando os próprios familiares, os próprios idosos. Nós temos agora um momento muito sério de Covid, em que essas pessoas perderam a sua possibilidade de trabalho, a sua possibilidade de exercer qualquer atividade econômica que lhes traga um retorno financeiro. Então, o governo liberar R$500 para uma família de 5 pessoas, isso significa praticamente nem ser suficiente para a alimentação. Daí você tem ainda a questão de contas a pagar, tem remédios, principalmente nesse momento, e muitos outros problemas que são acarretados por esse momento de paralisação. Então é um absurdo ocorrer isso, é um absurdo o governo só disponibilizar esse recurso e ainda reduzindo 500, 400 e 300, como se essas pessoas naturalmente voltassem ao mercado de trabalho e conseguissem recursos, e conseguissem se reempregar ou retomar sua atividade econômica. Quando a gente sabe que muita gente ainda está paralisada e que a gente sabe também da dificuldade que tem em se estabelecer um período de realmente de redução significativa dos riscos de contágio com essa pandemia. Então, isso é uma situação complicada, o governo, e aí eu vou para o segundo ponto, a destacar aqui, que é a questão relativa à falta de recursos, que o governo sempre coloca isso, quer dizer, não tem dinheiro. Então a gente sabe que tem dinheiro, a auditoria da dívida cidadã tem mostrado, tem discutido, tem levado para o Congresso Nacional e muitos outros estudos. A gente sabe que tem recursos, inclusive eles colocam que tem mais de 2, 3, até 4 trilhões de dinheiro disponível. O Banco Central tem dinheiro em caixa, certo? O governo tem dinheiro, e o governo disponibilizou recursos para os bancos emprestarem, e até agora os bancos não emprestaram. Então os bancos estão fazendo caixa e ganhando e sendo remunerados pelo Banco Central por manter dinheiro em caixa. Isso é um absurdo, certo? Com relação à disponibilidade desses R$600 ou dessa ajuda emergencial, a gente sabe, saiu um relatório, saiu uma notícia no jornal Valor Econômico há pouco tempo, mostrando que, por incrível que pareça, os ricos estavam tendo acesso a esses recursos. Quer dizer, uma boa parcela do pessoal com dinheiro estava tendo acesso a R$600, então não estava nem chegando necessariamente a população que precisa desses recursos. Então a burocracia, os privilégios se mantêm até nessa situação de precariedade, o que é realmente um absurdo. Então existe dinheiro, e não, a questão da dívida é uma questão que não chega a ser uma panaceia, uma coisa sem solução, até porque se chegar a 100% do PIB não tem problema, dá para tocar essa dívida a longo prazo. O que acontece é que o governo quer garantir os recursos para
os rentistas, né? Isso aí não há a menor dúvida, não é? Então, se falta dinheiro, por que é que não taxa as grandes fortunas? Todos os países do mundo taxam as grandes fortunas, não taxa dividendos, lucros das empresas, certo? E que são os mais beneficiados disso tudo. E o trabalhador fica numa situação sempre penalizada, sempre o mais penalizado nessa história, certo? A outra coisa que eu acho também que é importante, que é o terceiro ponto, é essa relação microeconomia e macroeconomia. O empresariado brasileiro, no geral, né, e principalmente pequenas e médias empresas, eles se preocupam demais com a questão que é óbvio, né, a questão de sobrevivência também. Mas eles não precisam estudar mais macro, precisam entender mais da macroeconomia e saber que se faltar dinheiro na economia, se faltar dinheiro na sociedade, eles não conseguem vender seus produtos, né? E se não conseguem vender os seus produtos, como é que eles vão ter receita? Como é que eles vão ter renda? Não é? Isso é um círculo virtuoso. Se você coloca dinheiro na economia, se você dá mais de 300, 500, 400 reais para as pessoas, nesse momento ela segura a atividade econômica. A segura a atividade econômica aumenta imposto, o próprio Estado se remunera e o próprio Estado pode pagar, entendeu? Eu cobri essa que eles chamam de despesa, isso não é despesa, é investimento. Entenderam? Então, o que acontece? O pequeno empresário, o médio empresário, como é que ele é a favor de uma reforma, por exemplo, da Previdência ou reforma trabalhista que tira dinheiro das pessoas que mais compram a eles? São as coisas assim totalmente insensatas. Quer dizer, se essas pessoas, se o cara que é microempresário, médio empresário, ele quer que as pessoas tenham dinheiro para ir nas lojas deles, para ir nos serviços, para comprar serviços, para comprar bens de primeira necessidade, que são os bens mais demandados pela sociedade, principalmente o pessoal mais carente. Esse pessoal mais carente não faz poupança, como disse o Guedes uma vez, que o pessoal não faz. Mas como é que pode fazer poupança? Vamos perguntar para ele se ele consegue fazer poupança com 500 reais, com 1.000 reais. Então eu acho que deveria fazer pelo menos 1.000 reais, seria o mínimo que se poderia dar, que seria um sustento para 5 pessoas, não é? Para garantir uma certa tranquilidade, e não se pensa nem na questão psicológica, na questão que essa quarentena está trazendo. Então é um absurdo. Eu acho que, e aqui na justificativa dele, que eu vi há pouco, ele está dizendo que o Brasil pode voltar, o Guedes, que o Brasil pode voltar economicamente até com mais força do que os outros países, apostando nas exportações do agronegócio. Ora, o agronegócio não traz renda para a sociedade de uma forma geral, porque o agronegócio é localizado e é estruturado em cima de megas empresários, megas companhias que não emprega ninguém, não gera renda para a economia de uma forma geral, gera renda muito especificamente e muito pouco. Quer dizer, não se emprega mais aquela multidão de gente na agricultura. As máquinas são que funcionam, que trabalham, não são as pessoas. A agricultura familiar, sim, certo? A agricultura familiar que produz alimentos e que emprega 60% a 70% das pessoas do setor primário da economia, essa gera renda. A indústria gera renda, certo? O serviço gera renda, mas a agricultura não gera renda para a população, entendeu? Ela gera renda para as exportações que ficam localizadas. Então pode até crescer o PIB, mas a qualidade de vida das pessoas não melhora. Concentra renda, certo? E não se traz benefícios gerais para a sociedade. Então era isso que eu gostaria de falar sobre essa questão que aflige tanto a sociedade brasileira nesse momento, que é a questão da pandemia e essa questão de auxiliar as pessoas nesse momento. Obrigado.